E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. E a AMD às vezes faz uma salada, cara, que pra quem já conhece um pouco da AMD, tá acompanhando os processadores aí, as gerações, talvez não fique tão confuso assim, mas pra quem tá chegando agora, vai montar um PC, escolheu, por exemplo, um Ryzen 5 5600, vai se deparar com 4 modelos. Qual o processador comprar, né? Qual o melhor? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Atualmente, o que nós temos, né? Nós temos aqui Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X e o Ryzen 5 5600G e agora Ryzen 5 5600 GT. Basicamente são todos de linha 5000 Zen 3, temos dois processadores sem gráficos integrados e dois processadores com gráficos integrados. 5600 e 5600X não possuem gráficos integrados, ou seja, se você montar um computador com esses processadores aí, você vai precisar obrigatoriamente de uma placa de vídeo para começar o seu PC e ter imagem. Porém, se você optar por um 5600G ou um 5600 GT, você não precisa necessariamente de uma placa de vídeo. Você vai conseguir usar o PC sem ter uma placa de vídeo ali para começar, tá? Posteriormente, com o 5600G ou com o 5600 GT, você pode adicionar uma placa de vídeo e deixar seu PC ainda melhor. Mas aí da onde vem essas dúvidas todas, né? Começa, por exemplo, quando você vai comprar o seu processador Ryzen 5 5600, encontra ele aqui, por exemplo, aqui na Amazon por 759, né, de envio internacional. Aliás, vou deixar esses links todos aqui na descrição, tá? Para você clicar, saber um pouquinho mais. Mas enfim, você vai comprar esse processador, aqui no Brasil ele vai estar custando na faixa de 800 alguma coisa, mas você vai comparar, por exemplo, com o Ryzen 5 5600X, ele custa aqui mais de R$1.000, custa aqui 1.036, 1.000 e pouquinho. Aí você pensa, poxa, esse cara aqui, ele deve ser relativamente melhor a esse outro cara aqui. De fato, sim, o 5600X, ele é um processador melhor que o Ryzen 5 5600. Mas é uma diferença assim tão grande que vale a pena você pagar R$200 a mais, né? Mais de R$200 para ter esse processador e não ter um 5600? Quando a gente vai comparar efetivamente processador com processador, o desempenho dele, né? O que eles podem fazer nos games, empurrando placas de vídeo, a gente percebe que a diferença é muito pequena e que realmente muitas vezes não vale a pena você comprar um Ryzen 5 5600X por uma diferença de desempenho que não justifica a diferença de preço. E aqui com o 5600G e com o 5600 GT acontece a mesma coisa, sendo a diferença de desempenho entre o 5600 GT para o 5600G relativamente ainda, né, menor do que a diferença que a gente tem do 5600 para o 5600X. Então, basicamente, o que a AMD fez, né? Ela fez caminhos inversos aqui, mas no final das contas é a mesma coisa. Ela lançou o 5600X e ela foi aqui em 2022, ela lança o 5600. Então, ela pegou o 5600X, deu uma enfraquecida de leve nele e lançou esse outro cara aqui, tá? Só que hoje em dia a diferença de preço entre eles não justifica você muitas vezes fazer a opção por um 5600X. Aqui com o 5600G e o 5600 GT, o caminho foi inverso. Primeiro, ela lança aqui o 5600G e ela volta aqui depois, ó, em 2024 já em janeiro e lança o GT com uma diferença de clock pequena, né, entre eles, que é o mesmo que acontece aqui. No 5600X nós tínhamos aqui um clock boost de 4.6 e ela lançou o 5600 com 4,4 de clock boost. Porém, ela manteve aqui o mesmo cache L3 em 32 MB. Isso que foi louvável e isso que talvez eles não contassem que fosse fazer com que essa diferença não fosse tão grande. Se ela lança esse processador, diminui esse cache aqui para 16 MB, o 5600X continuaria sendo um processador muito melhor, mas ela basicamente só mexeu em clock quando ela fez o 5600. E aqui no 5600 GT a diferença é só de clock. Então aqui a gente tem 4.6 no GT e a gente tem 4,4 no 5600G, né, com uma diferença muito pequena de desempenho. Quando a gente usa somente nos gráficos integrados, a diferença de 1, 2, 3 FPS, né, com GPU 5, 6 FPS, uma diferença muito pequena mesmo. Daí, para ficar mais fácil a gente compreender o lineup aqui, o que eu fiz? Montei uma tabelinha aqui com essas principais especificações para a gente entender as diferenças, né, ver lado a lado aqui cada um dos processadores. E eu vou dizer para você onde cada um desses processadores pode se enquadrar melhor para você escolher na hora que você for comprar. Esse cara aqui, ó, 5600X, é um processador muito bom que, se não houvesse o 5600, eu falaria para você comprar sem duvidar, para usar com uma placa de vídeo um pouquinho melhor, para você ter um processador de 6 núcleos, 12 threads aí bem legal. Porém, por R$200 de diferença, realmente acredito que não compensa você deixar de comprar um 5600, economizar talvez aqui no processador, né, optando pelo 5600 e investir essa diferença em uma GPU um pouco melhor, ou de uma marca um pouco melhor, que tenha uma construção melhor da GPU que você pretende comprar. 5600G é um dos melhores processadores de gráficos integrados que a gente tem dentro do M4 e o 5600 GT também muito bom, com uma diferença muito pequena. Porém, a diferença de preço aqui entre eles, ela não é muito grande, ó.
Até separei aqui pra gente dar uma olhada. Enquanto a gente tem o GT custando aqui R$ 857, a gente já encontra aqui o 5600G por R$ 805, né? Então é uma diferença aqui de R$ 50 entre eles. Se você não encontra esse cara aqui, ou encontra pelo mesmo preço de um GT, aí vale a pena você comprar um GT. Não é um mau negócio, né? Se você quiser pagar R$ 50 a mais para ter um processador um pouco mais novo, né? Com uma taxa muito mínima de FPS a mais, talvez valha a pena. Não é um processador ruim, não é um mau negócio. Mas no caso do 5600X aqui é algo para se pensar, né? Você vai pensar, puxa, será que vale a pena por 5% a mais de desempenho eu pegar um 5600X, deixar de comprar talvez uma GPU melhor, um SSD maior, alguma coisa para o meu computador? Então realmente aqui a linha de pensamento ela já muda um pouco, né, em relação a comprar um desses dois processadores. Mas aqui nessa tabelinha fica bem explícito o que é cada um desses processadores, sendo aqui o 5600 e o 5600X sem gráficos integrados, 5600G e 5600 GT com gráfico integrado, possuindo uma Vega 7. Versão de PCI Express também é importante falar que muda. No 5600 e no 5600X a gente tem o PCI 4.0, no 5600G e no 5600 GT a gente tem o PCI 3.0. Isso não faz assim ainda uma diferença tão absurda em termos de geração, mas aqui, por exemplo, no 5600G e no 5600 GT a gente pode alinhar esses processadores a placas mães aqui de PCI 3.0, que tá bem legal, você acaba não perdendo nada, né? Quando a gente faz isso aqui com o 5600 ou um 5600X, alinhando com a placa-mãe de PCI 3.0, também não tem perda assim, né? Mas a gente já pode aqui pensar em uma B550, uma X570, que tem PCI 4.0, e a gente alinha melhor ali a questão do PCI. Mas galera, se vocês se aprofundarem bem nisso daqui, vocês vão entender que muitas vezes não faz diferença eu colocar um 5600 em uma B450 e uma A520 que é de PCI 3.0. Realmente a diferença é muito mínima. Então isso é uma característica forte da AMD quando ela faz um processador com gráficos integrados e um processador sem gráficos integrados, que são meio ali os equivalentes de cada um, usar nos processadores que não tem gráficos PCI 4.0 e nos processadores com gráficos ela usa uma geração anterior. É assim no AM5 também, né? A linha 8000G que chegou recentemente, ela vem com PCI 4.0, enquanto a linha 7000 ela vem com PCI 5.0. Cache eu vou falar por último, vamos aqui em TDP, todos eles têm TDP de 65 watts, mesmo sendo o 5600X entre todos o que esquenta um pouquinho mais, dissipa um pouco mais de calor, e o clock boost deles muda conforme eu falei para vocês, sendo que o 5600 tem 4.4, 4.6 para o 5600X, 4.4 para o 5600G e 4.6 para o 5600 GT. Cache L3 entre o 5600 e o 5600X não há diferença, é o mesmo cache L3 de 32 MB, que é um cache muito bom para você usar com placas de vídeo já um pouco mais fortes. E aqui nos processadores com gráficos integrados, que é o 5600G e o 5600 GT, a gente tem o cache L3 de 16 MB, o que faz com que esses processadores não sejam tão eficientes para empurrar placas um pouco mais fortes, tá? Então, as placas de vídeo que a gente abate no limite aqui usando o 5600 ou 5600X, a gente já pode sofrer algum tipo de gargalo ou perda de FPS durante a gameplay usando o 5600G ou um 5600 GT. E essa daqui é a principal diferença entre os processadores com gráficos integrados para os processadores sem gráficos integrados, além de possuir o gráfico integrado, é claro. É a questão do cache. É isso que faz com que um 5600G não tenha o mesmo desempenho, por exemplo, usando uma 4070, do que você consegue aqui, por exemplo, com o 5600. Se a gente fizer uma gameplay com os dois processadores, a gente vai perceber performances diferentes entre eles, né? Eles têm o mesmo clock, mesmo TDP, mas a gente tem um cache diferente e isso vai fazer diferença. Se a gente colocar aqui uma 1660, uma 3050, uma 3060 com 5600 ou com 5600G, a gente não vai perceber praticamente diferença nenhuma, porque a gente está falando de placas mais tranquilas, que os 16 MB vão dar conta tranquilo e os 32 MB com mais tranquilidade ainda. Então quem começou um PC com esses dois processadores aqui com gráficos integrados para não ter que comprar uma GPU, vai poder usar uma GPU legal futuramente, né? E quem já começou um computador com esses outros dois processadores aqui, pode usar GPUs um pouquinho melhores. Basicamente, em relação à GPU, essa seria a diferença. Então aqui, ó, até separei aqui com uma corzinha aqui para a gente conseguir separar em dois grupos. A gente tem uma diferença muito maior se a gente relacionar esse grupo aqui com esse grupo do que internamente aqui, né? Do 5600 para o 5600X, do 5600G para o 5600 GT, né? A diferença tá muito maior aqui por característica de processadores do que aqui entre processadores que são muito parecidos. Então fica esse cenário aqui, esse comparativo, só para você conseguir entender e visualizar melhor a diferença entre os processadores. E na prática, né, quando fica melhor eu usar cada um desses processadores aqui, né? Separando por grupos aqui, fica da seguinte forma. Esses dois processadores, para quem vai começar, não vai comprar uma placa de vídeo agora, quer usar um tempinho com gráfico integrado para depois colocar uma placa de vídeo, são excelentes opções, sendo que esse cara aqui é uma melhor opção. Com uma diferença de preço muito pequena, de 30 a 40 reais, não teria por que também não comprar um GT ou
na ausência de um 5600G, tá? Já até fiz vídeo aqui no canal comparando os dois processadores, me aprofundando um pouco mais nessas diferenças, mas basicamente é isso. Futuramente aqui você vai poder colocar uma GPU, mas não é uma GPU talvez tão forte quanto esses outros dois processadores aqui conseguiriam empurrar. Mas muitas vezes é a mesma GPU, para quem vai começar já e vai colocar uma GPU, e para você que está no gráfico integrado e vai comprar uma GPU depois. Até certo ponto, é como eu falei para vocês, não faz diferença. Porém, esses outros dois processadores aqui, para quem já tem uma GPU um pouco mais fraca e pretende colocar uma GPU melhor futuramente, eles podem extrair mais performance de GPUs melhores, né? De uma 3080, uma 4070, uma 3070. São processadores que com um cache maior vão conseguir extrair mais desempenho, ter taxas de FPS melhores, vão manter as mínimas ali dos FPS mais altas por mais tempo durante a gameplay. Então a gente tem uma diferença considerável, né, em relação a esses dois grupos aqui, quando a gente olha principalmente aqui para cache. Mas são todos processadores de Zen 3, linha 5000, todos processadores com 6 núcleos, 12 threads, e as diferenças estão aqui nos detalhes, né, que muitas vezes não é tão detalhe assim, são algumas coisas muito importantes e que podem mudar bastante de um processador para o outro. Então tá aqui o mapinha dos processadores para você entender um pouquinho melhor a diferença entre eles, se você tá chegando agora nesse mundo maravilhoso de AMD, e talvez compreender qual deles pode ser o melhor para você montar o seu PC. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Curtiu? Deixa aquele likezão aí para dar uma força aqui pro canal, se inscreve também, porque isso ajuda demais também, e clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir, eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais!